Oi, gente. Hoje eu vim tentar responder a pergunta de US$ 1 milhão. É possível uma vida sem estresse? Eu não sei essa resposta. Sinto muito, mas tenho algumas percepções em relação a isso. E acho que pode ajudar muito. Me ajuda muito, eu acho que pode ajudar muita gente. A todas as pessoas que querem, de fato, refletir sobre isso, tá certo? A primeira coisa delas é: existe uma diferença entre o estresse crônico, né, e o estresse pontual. Um estresse pontual de alguns minutos, né, situações específicas de alguns minutos de duração, não interferem negativamente de forma alguma na nossa vida. Ao contrário, existe até uma linha técnica e científica que acha que é até interessante que essas situações existam, enfim. Mas duração de minutos. Não é isso que a gente vive. A gente vive o que até a Organização Mundial de Saúde fala como uma epidemia de estresse, né? De ansiedade, usa essa palavra. Que aí volta aquela coisa, né? A gente pode entender a ansiedade como uma resposta ao estresse ou como uma faceta do estresse, né? Mas, de fato, são coisas que podem estar caminhando juntas, principalmente quando a gente fala do estresse crônico, né? Diferente do estresse pontual específico, que é uma reação instintiva, autonômica e que vai precisar gerar uma resposta física para a gente poder lidar bem com aquilo, com aquela situação. Passou a situação, todas aquelas alterações químicas, biológicas, hormonais, elas voltam ao seu estado anterior. Pelo menos deveria ser assim. Quando isso não acontece, aí a gente tem problema, que é um pouco o que a gente vive, porque a gente tem um estresse crônico. Então, uma das coisas que a gente pode fazer primeira coisa é o estresse, a ansiedade. Se a gente entender isso como uma reação nossa a alguma situação, a gente entende que isso não é inútil, que isso não veio do nada, que isso não serve para nada. Porque às vezes a gente pensa isso, que isso não serve para nada, que isso é inútil, e não é. Isso é uma resposta, isso é uma reação, isso tem uma utilidade, tá? Mesmo o crônico, porque o crônico, a gente precisa pensar por que a gente vive, por exemplo, numa situação de estresse crônico. É uma utilidade, tá certo? Então, a primeira coisa é, vamos refletir sobre por que sentimos isso. Porque isso tem um motivo, isso tem um porquê. E aí a gente pode identificar que situações podem estar ligadas a isso. Uma vez que a gente identifica, a gente precisa tratar. Porque não basta só saber. Realmente eu tenho esse problema aqui. Pronto, vamos levantar o tapete, jogar embaixo e deixa lá. Não vai resolver. Você vai continuar com tudo que você está sentindo da mesma forma. E vai piorando. Então, a segunda coisa depois de identificar é tratar. E aí entra a psicoterapia. A psicoterapia é um espaço onde você vai poder identificar mais especificamente, descobrir mais coisas e modificar a forma como você está lidando com aquilo, ressignificar algumas coisas, modificar o seu posicionamento frente a algumas situações. Isso vai ter impacto direto no que você está sentindo, nos seus sintomas emocionais e físicos. Isso é abrir espaço para uma mudança real. Psicoterapia é uma das coisas que pode ajudar. Terapias corporais como a experiência somática também ajudam muito. Especificamente a experiência somática, depois eu vou falar um pouco mais sobre essa técnica, mas ela vai lhe ajudar a você lidar com as reações corporais, com o que você sente. Porque em situações de estresse, em situações de ansiedade, muitos eventos corporais acontecem. Taquicardia, sudorese, um monte de coisa. E que assusta as pessoas. Assusta quando a gente sente isso. Né? Porque é autônomo. Não depende da sua vontade. E aí a coisa complica.
Então, é uma técnica que ajuda a pessoa a lidar com esse tipo de sensação, que lhe dá ferramentas para isso, né? Fisicamente falando, né? Ferramentas corporais para isso, tá certo? Então, essa técnica é muito legal nesse aspecto. Uma coisa importante a dizer é assim, todas as coisas que eu vou sugerir aqui não são excludentes. E essa é uma outra coisa que a gente sempre tende a cair, que é na exclusão. Ou eu faço uma coisa, ou eu faço outra coisa. Não. Você faz sua psicoterapia, você pode fazer sessões de experiência somática, o SE, e você pode fazer as outras coisas que eu vou sugerir aqui. E uma coisa potencializa a outra, tá certo? Vamos parar com essa forma de pensar excludente. Vamos começar a entender que uma coisa, se são coisas boas, se são coisas que agregam, se são coisas que lhe trazem autodesenvolvimento, autopercepção, então elas vão se somar. Isso é ótimo, tá certo? Uma outra coisa que eu sugiro é a meditação. A meditação, o yoga, tai chi, ou seja, são técnicas que trabalham com autodesenvolvimento, que trabalham com um centramento mais interno. Todas elas, né? O yoga e o tai chi, eles podem ser compreendidos como uma meditação em movimento, por exemplo. Porque o trabalho na mente é parecido com o trabalho de meditação que a gente está acostumada como meditação, a pessoa lá sentada, de olho fechado, imóvel. E não é exatamente isso. Existem muitas coisas acontecendo naquele momento. Então, é uma técnica. Todas essas três coisas são fantásticos pra gente. E aí, cada uma delas, inclusive, tem formas diferentes. Então, existem vários tipos de meditação, né? Porque, às vezes, a gente se adapta mais a uma, às vezes mais a outra, às vezes depende do momento da vida. Yoga, existem milhões de formas diferentes também. Enfim, então, o legal é você se permitir experimentar, sentir no seu corpo a repercussão que essas técnicas podem lhe dar. Sentir no seu corpo, e isso eu não excluo aqui, sentir na sua mente, sentir nas suas emoções, porque a gente é um todo. Se a gente trabalhar uma coisa aqui, vai afetar a outra ali, positivamente, né? Então, são técnicas que vão lhe ajudar a você se conectar com você mesmo. A você abrir um espaço interno para estar presente. É estar presente, é senso de presença. Então, essas técnicas vão ajudar você a isso. A gente precisa desenvolver uma coisa que eu chamo de equilíbrio dinâmico. A gente pensa que o equilíbrio é estático. Não, o equilíbrio ele é dinâmico. Então, quem mora em cidade litorânea ou quem já entrou no mar com onda, vai entender bem o que eu vou falar agora. Se a gente entra no mar com onda e fica estático e fica rígido, a onda vai vir e vai lhe cobrir, vai lhe dar um mau caldo, certo? Agora, se você entra no mar e se amolda, vamos chamar assim, a ele, você vai subir com a onda, você vai descer com a onda, você vai continuar bem. Então, você vai continuar em equilíbrio, mas é um equilíbrio dinâmico. É um equilíbrio no movimento. Tá certo? E uma última sugestão de hoje que eu vou dar é a relação com a natureza. Né? Tanto com plantas e flores. Ir para um parque, mesmo que você não possa ter nada dentro de casa, né? Mas vai num parque, vai numa praça, senta um pouco ali, tira o sapato, põe o pé no chão. Deixa seu pé no chão. Já tem várias pesquisas falando sobre os benefícios de caminhar na terra. Né? Isso eu tô falando de científico. Porque às vezes o científico tem um peso pra gente, não é tão importante. Então vamos lá, já tem muitas pesquisas falando disso. Então vai, fica lá um tempo. Se dá esse tempo. Outra coisa é conviver com o animal. Conviver com um gatinho, conviver com um cachorro. Com qualquer animal que você goste, mas assim, os animais como cachorro, como gato, eles interagem mais, né? Diferente de você ter uma tartaruguinha em casa, que também é fofo, um peixinho, que também é fofo, mas a interação de mamíferos é muito maior. Então,
a repercussão em você vai ser maior também. Então, por exemplo, aqui eu tô fazendo essa gravação e tem uma coisinha peluda aqui embaixo que eu convivo, né? E que com ele eu aprendo. Com ele eu aprendo. Né? Meus clientes já conhecem ele fica rondando aqui as sessões, ele atende comigo também. Então, esse tipo de convivência nos acrescenta, porque os animais, eles são instintivos, eles nos ensinam a relaxar, eles nos ensinam a reagir de uma forma muito mais saudável, às vezes, do que a gente reage em diversas situações. Eles nos ensinam a cuidar do corpo, por exemplo. Então, olhando para ele acordar, ele acorda, ele se estica, ele se espreguiça, ele se dá tempo. Sabe? Você olha e fica assim, entendi. Então, existem muitas coisas que a gente pode fazer que podem ajudar a gente nessa reconexão consigo mesmo. E que estão à mão. Não é uma coisa difícil, não é uma coisa lá longe, não é uma coisa impossível, não é. Então, é possível, voltando à pergunta, é possível viver uma vida sem estresse? Sem o estresse crônico? Eu acredito que sim, porque aí entra a nossa decisão de vida. Né? Qual é a nossa decisão? O que a gente pode agregar à nossa vida, mas não colocar mais coisas, mas coisas que a gente possa escolher que vão trazer uma repercussão boa para a gente. Então, são escolhas mesmo. Certo? Vou ficar por aqui, espero que possa gerar reflexão em você, esses temas. Todas essas coisas que a gente falou. Tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau!